Existe algo errado, e você já sentiu isso. Aquela sensação estranha de que certas coisas não fazem sentido, de que algumas verdades parecem sólidas demais, organizadas demais, como se tivessem sido cuidadosamente montadas. Como um cenário, você aprende a história, você aprende quem são os heróis, você aprende quem são os vilões, você aprende o que é certo, você aprende o que é possível. Mas ninguém ensina o que foi removido, ninguém ensina o que foi editado, ninguém ensina o que foi enterrado. E toda vez que alguém tenta tocar nesse ponto, eles são desacreditados, ridicularizados, silenciados. A pergunta é simples: se a verdade é tão sólida, por que ela precisa ser protegida? Hoje você vai perceber algo que talvez preferisse não perceber. Não é uma teoria e nem uma conspiração específica. É algo muito mais perturbador. É a estrutura. Toda sociedade funciona baseada em uma narrativa central, uma história compartilhada. Não importa o país, não importa o regime, não importa o século. Existe sempre uma versão oficial. E a versão oficial tem 3 características. Ela parece inevitável, ela parece lógica e ela parece completa. Mas nenhuma história completa é realmente completa, porque toda narrativa é uma seleção, e toda seleção é uma exclusão. Pergunte-se: quantos eventos históricos você conhece que foram descobertos décadas depois? Quantas decisões políticas só vieram à tona quando já era tarde demais? Quantas guerras começaram por motivos que depois se revelaram diferentes? A verdade oficial raramente é mentira. Ela é incompleta. E uma verdade incompleta pode ser mais manipuladora do que uma mentira direta, porque ela mantém você confiante, e confiança é a âncora da obediência, o mecanismo de controle invisível. Controle não funciona pela força, funciona pela percepção. Você não precisa impedir alguém de pensar, você só precisa oferecer a resposta antes que a pergunta surja. Quando uma dúvida nasce e já encontra uma explicação pronta, ela morre. A mídia, a educação, o entretenimento, a cultura não precisam mentir, eles só precisam direcionar, só precisam repetir. Repetição gera familiaridade, familiaridade gera aceitação, e aceitação vira verdade. Quando todo mundo acredita, questionar se torna socialmente caro, e o medo de exclusão é mais forte que o desejo de verdade. Aqui está o ponto que ninguém diz. A verdade que esconderam não é um evento específico, é a capacidade de perceber. É a habilidade de desconfiar da moldura. Você foi treinado para analisar o conteúdo, mas não foi treinado para analisar quem construiu a moldura, quem decidiu o que é importante, quem decidiu o que é irrelevante, quem decidiu o que é absurdo. A censura moderna não parece censura, ela parece proteção. Proteção contra a desinformação, proteção contra a radicalização, proteção contra teorias perigosas. Mas quem define o que é perigoso? E, mais importante, perigoso para quem? Existe um fenômeno psicológico chamado efeito de consenso. Quando você acredita que a maioria pensa algo, você tende a pensar igual, mesmo que essa maioria seja uma ilusão. Pesquisas, tendências, rankings, hashtags, a percepção de maioria molda comportamentos. E se você controla a percepção, você controla a direção.
Não é necessário controlar todo mundo, basta controlar o clima. E o clima molda a paisagem. A verdade mais difícil não é descobrir que fomos enganados, é descobrir que participamos do engano, que defendemos versões incompletas, que ridicularizamos dúvidas legítimas, que atacamos quem questionava. Porque aceitar isso exige uma ruptura interna. E o ego odeia rupturas. É mais confortável acreditar que o sistema é falho do que aceitar que o sistema pode ser estruturado para manter você dentro de limites invisíveis. Talvez você esteja esperando uma revelação específica, um nome, uma organização, um escândalo, mas isso seria simples demais. O verdadeiro poder não está em esconder um segredo isolado, está em moldar o campo inteiro. Quando você controla as perguntas possíveis, você controla as respostas possíveis. E quando certas perguntas nunca são feitas, elas nunca precisam ser respondidas. Sabe aquele momento em que algo parece incoerente, mas você não consegue formular exatamente o que? Essa é a fratura. A pequena rachadura no espelho. A maioria ignora, alguns percebem, poucos insistem. E quase todos que insistem enfrentam resistência. Não porque estejam certos, mas porque insistir em olhar para a rachadura ameaça a imagem inteira. Talvez não exista uma sala secreta com vilões arquitetando tudo, talvez exista algo muito mais sofisticado, um sistema que se autoprotege, um sistema que recompensa a conformidade, um sistema que pune desvio, um sistema que faz você acreditar que é livre enquanto limita o espectro do que é considerado aceitável. E a verdade que esconderam não é um documento perdido, não é um arquivo classificado, é a percepção de que o mundo que você vê pode ser apenas a versão editada. E a pergunta que fica é simples. Se você descobrisse que parte do que acredita foi cuidadosamente direcionado, você realmente gostaria de saber? Ou preferiria continuar acreditando que tudo é real? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Dessa forma, você não perde os próximos conteúdos que estão por vir. Obrigado por estar aqui comigo hoje e até o próximo vídeo.